Ele ganhou 300 mil dólares em apenas 3 dias jogando em cassinos. Ele provou o que parecia impossível: derrotar sistematicamente a banca nos cassinos e sempre sair vencedor em jogos de azar. Usando a matemática, inventou a contagem de cartas e chegou a ter a própria vida ameaçada. Ele também inventou o primeiro computador vestível e portátil do mundo, em 1960, quando os computadores ocupavam o tamanho de uma sala, e usou esses computadores para prever a roleta dos cassinos, calculando a trajetória da bolinha. Não satisfeito, foi utilizar toda a sua inteligência no maior cassino da Terra, o Wall Street, e lucrou bilhões de dólares operando. Ele foi responsável por inaugurar uma nova era no mercado financeiro, sendo o primeiro a utilizar algoritmos e robôs para operar na bolsa. Além disso, detectou o maior esquema de pirâmide financeira do mundo de Bernie Madoff, 10 anos antes da pirâmide financeira cair. Ser o articulador da maior pirâmide financeira da história. E de quebra, no meio disso tudo, conheceu Warren Buffett na década de 60 e investiu na Berkshire Hathaway quando ela começou, tendo multiplicado seu investimento por 428 vezes, surfando na onda no maior investidor de todos os tempos. De quem eu tô falando? Edward Thorp, um gênio matemático que utilizou seus conhecimentos para ganhar dinheiro em todos os lugares que ele passou. Nesse vídeo aqui, eu quero te explicar como Thorp quebrou várias bancas em Las Vegas, como funciona a contagem de cartas que ele mesmo inventou e como ele criou os primeiros algoritmos para ganhar bilhões na bolsa, iniciando essa nova era. Mas vamos começar do início. De onde esse cara veio? Nascido em Chicago em 1932, Edward Thorp teve uma infância extremamente difícil devido à crise de 1929. Ele relata em seu livro, que é esse daqui, que uma das primeiras memórias com 2 anos é estar junto dos seus pais e ver um pedido de aluguel sendo recusado por um proprietário. Entretanto, desde pequeno, Thorp já mostrava sinais de genialidade. Aos 6 anos, ele gostou muito de ler um livro chamado A História da Inglaterra para Crianças. O problema é que esse livro é indicado para crianças de 10 a 12 anos e um amigo do pai de Thorp logo questionou que ele era incapaz de ler o livro. O pai saiu em defesa do filho, falando que ele já tinha lido e mandou o amigo fazer qualquer pergunta para ele. O amigo fez o seguinte questionamento: me diga o nome de todos os reis e rainhas da Inglaterra e em quais anos eles governaram. Thorp logo começou: Alfred o Grande, de 1871 a 901, Eduardo o Velho, de 901 a 925, e só parou quando terminou a lista, que tinha mais ou menos 50 governantes. Tudo isso com apenas 6 anos de idade. O amigo do pai de Thorp obviamente ficou incrédulo com o que tinha acabado de ver, porque ele só tinha 6 anos de idade. Ele também sempre foi muito crítico ao ensino formal e buscou ser autodidata, estudando por conta própria. Chegou a fazer o seu quintal de laboratório e criou algumas bombas caseiras quando ainda era criança. Crianças, não façam isso em casa. Já mais crescido, ele participou de algumas competições de química e física e foi campeão de uma competição nacional de física no ensino médio, sendo que dos primeiros 15 colocados, 14 eram de escolas caríssimas em Los Angeles e ele, além de ser o vencedor, era o único de uma escola técnica completamente desconhecida. Para entrar na faculdade, ele teve que ganhar outra competição que dava bolsas de estudos em 1949, pois ele era pobre e não tinha dinheiro para pagar a formação. Só que tem um porém: ele entrou na faculdade de física em vez de matemática. Ele se formou em física na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e anos mais tarde realizou seus estudos no campo da matemática, fazendo seu doutorado na área. Ele até ganhava um dinheirinho sendo pesquisador da universidade, mas no Natal de 1958, tudo mudou. Ele foi passar férias em Las Vegas e percebeu que os cassinos possuíam ótimas condições de jogo, baralhos honestos e principalmente muito dinheiro a ser ganho. A primeira coisa que ele atacou foram as roletas. Ele foi embora da cidade convicto que era possível prever o resultado delas. Tinha chegado a hora de mudar a história dos jogos de azar. Aos 26 anos, em 1956, Thorp foi a Las Vegas pela primeira vez. O motivo dele começar a observar as roletas era porque ele tinha feito física e acreditou que conseguia prever a trajetória da bolinha e o local exatamente onde ela ia cair. Mas não teve jeito, e em sua primeira noite no cassino, ele sentou em uma mesa de 21 só de rolé e se apaixonou pelo jogo. Logo de cara, Thorp percebeu que se tratava de um jogo de probabilidade e que essa probabilidade, vez ou outra, estava a favor do jogador. Mas como ele presumiu isso? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o 21 ou Blackjack aí, como muitos conhecem. Vamos supor que esteja jogando você e o croupier, que é quem entrega as cartas em uma mesa.
O croupier distribui 2 cartas para você e 2 cartas para ele, sendo que as suas 2 cartas ficam viradas para cima, embora a mão do croupier fica com uma virada para cima e a outra virada para a mesa. O objetivo do jogo, como você deve imaginar, é somar o número de 21. Quanto ao baralho, as cartas 2 a 10 somam seu valor de face, figuras valem 10 e o as pode valer 1 ou 11. Uma mão com um rei e um as, por exemplo, vale 21. Ao começar o jogo, você pode, ou não, pedir mais cartas e ir somando com as que você tem na mão. Só é preciso tomar cuidado, pois caso você passe de 21, você estoura e perde instantaneamente. Caso você pare antes de estourar, é a vez do croupier. Ele adiciona cartas na própria mão até suas cartas somarem 17 ou mais, parando imediatamente quando ultrapassa esse número. Caso ele estoure, você ganha, mas caso ele pare antes disso, quem se aproximar mais da soma de 21 leva a mesa. Bom, agora que você já entendeu o jogo, como contar carta entra nisso. Vamos pensar um cenário ultra simples para você entender. O baralho nesses cassinos não são embaralhados todas as rodadas, para o jogo andar mais rápido e os lucros serem maiores. Ao fim de cada rodada, as cartas só são retiradas até o próximo embaralhamento. Então vamos supor que já foram jogadas 3 rodadas anteriormente e 12 cartas estão fora do baralho. Obviamente você contou todas elas. Lembra que eu te falei que o croupier tem que pegar cartas até fazer 17 ou mais? É uma obrigação dele. Então vamos imaginar que ele tem uma mão que forma 16 virada para cima. Nessas 12 cartas que estão fora do baralho, 10 são menores do que 6. Lembrando que o número 5 dá ao croupier a mão de 21, já que a mão dele soma 16 atualmente. Nesse momento, você tem uma mão de, supomos, 18 e tem a opção de dobrar sua aposta. O que você faria? Bom, como 10 das 12 cartas fora do baralho são menores que 6, a maioria das cartas baixas estão fora do jogo e a probabilidade de sair uma carta alta nesse estado de baralho é imensa. Se o croupier tirar qualquer número maior do que 5, ele estoura e você ganha automaticamente. Um jogador inteligente dobraria a aposta nesse cenário e contaria com o croupier estourando, algo que muito provavelmente vai acontecer. O segredo está em saber em quais cartas estão dentro ou fora do baralho. Esse foi um exemplo simples de como contar cartas pode te colocar na frente da banca em Las Vegas, utilizando as próprias regras do jogo contra a banca. Mas talvez você deve estar se perguntando, Breno, existem milhares de cenários dentro do jogo, baralhos, probabilidades, como saber exatamente quando a probabilidade está a seu favor? Pensando nisso, Thorpe utilizou o IBM 704 para calcular todas as probabilidades do jogo em 1958, coisa que ele jamais conseguiria fazer à mão, e gravou os resultados prontos na sua cabeça, igual quando ele gravou os reis da Inglaterra aos 6 anos. Assim, contando as cartas, ele conseguia saber se a mesa estava contra ou ao seu favor. Ah, e se você está gostando do vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo e se inscreve no canal do YouTube, isso ajuda muito a gente aqui. Mas Breno, ele obteve sucesso implementando a estratégia? E outra, não era só a banca mudar as regras do jogo e fim da contagem de cartas? Bom, ele conseguiu lucrar $10 mil no seu primeiro final de semana de tentativas, só que tem um detalhe. $10 mil em 1956 é o equivalente a $300 mil hoje. Ele fez $300 mil no seu primeiro final de semana contando cartas. Obviamente, um valor desse chamou a atenção dos donos dos cassinos e logo no segundo final de semana ele começou a enfrentar problema. Eles começaram a trapacear, banir ele das mesas e mesmo com ele utilizando disfarces para tentar jogar, uma hora ele acabou cansando. Ele ainda decidiu escrever um livro chamado Beat the Dealer, contando toda a matemática por trás do jogo, como contar cartas e popularizou de vez a estratégia. O 21, que era um jogo esquecido e pequeno, se tornou a atração principal dos cassinos e eles entraram em um dilema. Caso mudassem as regras do jogo, a legião de fanáticos que estavam indo para os cassinos jogar 21 cessaria. Caso mantessem as mesmas regras, teriam que lidar com contadores de cartas. A escolha foi nítida e persiste até hoje. Eles escolheram deixar o jogo igual para manter a popularidade em alta e os cassinos cheios, enquanto lidavam com os bons contadores de cartas individualmente, expulsando-os das mesas. Depois dessa saga toda, Thorpe tentou sair do mundo do 21, que já era conhecido, e voltou a tentar modelar as roletas. Chegou a criar um computador portátil em 1960 que media a física da roleta em tempo real, mas logo desistiu da ideia. Talvez se ele tivesse ficado nisso mais uns 2 anos, ele tinha criado o Apple Watch 60 anos antes da Apple, vai saber. Não demorou muito para ele começar a se questionar. Será que a matemática do jogo de azar se aplicava ao mercado de ações?
Como ele poderia usar a mesma programação que calculou as probabilidades do 21 para calcular a probabilidade no mercado financeiro? Bom, naquela época ele podia até ter alguma dúvida se matemática e programação ajudaria ele a investir, mas hoje isso é uma certeza. A grande maioria das vagas do mercado financeiro pede programação como pré-requisito. Então, se você tem vontade de trabalhar em uma grande empresa de tecnologia, em um grande banco ou em um fundo de investimento que pagam ótimos salários para cientistas de dados, mas ainda não sabe programar, aqui na descrição tem um link para o lançamento da primeira turma do curso Código.py, que é meu curso de Python para análise de dados financeiros. Se inscreve lá, que dia 15 de agosto eu vou liberar uma condição especial para quem tiver na lista. Bom, mas será que aqueles 10 mil dólares era o máximo que Thorpe podia conseguir? Ou ele poderia fazer bilhões investindo dinheiro? Não tenha dúvidas que ele foi atrás de descobrir. Thorpe logo chegou à conclusão, em 1965, que os jogos de azar são versões simples de investimentos. Ele começou a estudar o warrant, que funcionam basicamente como opções de compra. Em uma determinada data, você tem o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação por R$10, por exemplo. Caso a empresa esteja no mercado acima dos R$10, vamos supor que esteja a 12, você exerce sua opção de compra e compra a ação por R$10. Agora, como no mercado ela está a R$12, você pode vender ela a 12, tendo lucro bruto de R$2 na operação. Depois disso, basta retirar do lucro bruto o quanto você pagou para ter aquela warrant ou opção, afinal ela não caiu do céu na sua conta. Digamos que você tenha pago R$1 para ter esse direito. Se tirarmos esse R$1 dos dois iniciais, temos nosso lucro líquido da operação de R$1. Essa foi uma versão simplificada de como funcionam as opções. E aí basta você pagar um preço justo pela opção para ganhar muito dinheiro com isso. Em 1967, ele chegou ao primeiro modelo matemático de precificação de opções. Os mais estudados no mercado financeiro podem estar se perguntando agora: ué, e o modelo de Black-Scholes? Ele não foi o primeiro? Então, Black-Scholes chegaram no mesmo resultado 5 anos depois, em 1973, só que a diferença é que eles publicaram seus resultados. Como Thorpe operava dinheiro, ele nunca publicou a equação para conseguir ganhar o máximo de dinheiro possível arbitrando o preço das opções. Dessa você não sabia, né? Ele começou a operar o dinheiro de alguns conhecidos, mas logo em 1969, abriu seu primeiro fundo e, curiosamente, um dos seus primeiros cotistas estava transferindo o dinheiro, sabe de onde para aplicar lá? Do fundo do Warren Buffett. Nessa época, em 1969, o Buffett fazia a gestão de um fundo de investimento e já tinha lucrado 25 milhões de dólares com seu fundo só cobrando taxa de performance e administração. Achou que o primeiro milhão do Buffett veio investindo? Achou errado, veio do trabalho dele como gestor cobrando taxa de administração. O primeiro fundo do Thorpe durou de 1969 até ser fechado em 1988 e usava muita matemática e programação para operar dinheiro. Foram 19 anos de duração, nenhum trimestre negativo e tudo isso por causa de uma coisa muito óbvia. Thorpe foi o primeiro a utilizar tecnologia para investir, algo que hoje literalmente domina o mercado e que eu expliquei nesse vídeo que você está vendo agora de como robôs fazem bilhões na bolsa. Se você quiser assistir, é só clicar no card no final do vídeo. Eu explico no detalhe como funcionam os algoritmos no mercado financeiro. Thorpe também foi o primeiro a utilizar modelos de Factor Investing, que só seria formalizado em 1990 por Jimmy Fama, e tudo isso contribuiu para sua performance em 19 anos ser de 1.300%, multiplicando em 14 vezes o investimento. Lembrando, sem nenhum trimestre negativo nesse tempo todo. Se nessa época a utilização de programação podia fazer coisas como essa, imagina hoje. É por isso que muitas vagas de emprego na área de finanças pedem programação como pré-requisito, geralmente exigindo a linguagem Python. Se você tem vontade de aprender a programar em Python, aqui na descrição, além do que eu já falei, tem um mini curso gratuito de Python aplicado a finanças para quem quer aprender do zero a analisar dados financeiros. Mas voltando à história, por que o fundo de Thorpe fechou em 1988? Seu sócio, Jay Regan, tinha alguns amigos duvidosos em Wall Street e, ao escolher não colaborar com algumas investigações de manipulação de mercado dos seus amigos, colocou a integridade do fundo em risco. Como Thorpe não queria se envolver com isso, decidiu encerrar as operações do fundo e ficar bem longe de qualquer problema. A verdade é que nessa época ele também já estava meio de saco cheio e resolveu aproveitar a família, mas ele não se aguentou muito tempo não. Em 1992, já multimilionário, decidiu abrir um fundo com dinheiro próprio que só tinha ele e um amigo como cotista. Esse fundo durou até 2002 e apresentou um retorno de 18% ao ano contra 7% do S&P 500, que pode ser considerado o mercado americano. Mais uma vez, ele venceu o mercado utilizando arbitragem estatística. Quem também utilizou algoritmos para vencer o mercado foi Jim Simons, mas esse foi muito mais bem sucedido, embora Thorpe tenha sido o primeiro. Jim conseguiu a façanha de transformar 100 dólares em 2 milhões de dólares, e se você quer um vídeo contando a história dele nesse estilo, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo do Eduardo Thorpe, não esquece de curtir, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, me segue aqui nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo.